E se sua próxima refeição viesse do lixo? Nos becos escondidos de Manila, a sobrevivência significa comer o que os outros jogam fora. Isso é pag-pag, comida resgatada do lixo, cozida e servida aos esquecidos. Explorar mundo leva você a um mundo onde o lixo se torna uma tábua de salvação. A refeição que ninguém deveria comer, mas muitos precisam. Sob a luz bruxuleante de um poste, um homem se ajoelha ao lado de um monte de lixo. Ele abre uma caixa de isopor contendo 2 pedaços de frango frito, mal tocados. Sem garfo à vista, ele limpa uma caneta de plástico descartada e a usa como utensílio improvisado. Outro homem se junta a ele silenciosamente, pega um pedaço e come. Sem perguntas, sem julgamento. Isso é pag-pag, comida recolhida do lixo. É como o jantar se parece para aqueles na base da pirâmide econômica. Não há ilusão aqui. Todos sabem de onde veio. Mas quando seu estômago está roncando, a origem se torna irrelevante. O que importa é preencher o vazio. Em uma sociedade de excesso, onde comida comestível é descartada em toneladas, este momento silencioso de sobrevivência compartilhada é de partir o coração e assustador. Para aqueles que vivem na pobreza, isso não é chocante, é apenas o jantar. E para muitos, é a única opção que lhes resta. Não cultura, mas crise. A origem do pag-pag. Pag-pag é frequentemente mal compreendido por pessoas de fora como um fenômeno cultural peculiar ou exótico. Mas dentro do contexto da pobreza generalizada de Manila, não nasce da tradição, nasce do desespero. Em uma cidade onde restaurantes 5 estrelas prosperam ao lado de favelas em ruínas, a disparidade é gritante. A cada dia, as redes de fast food jogam fora montes de comida comestível e intocada. Sobras de clientes que pediram mais do que precisavam ou simplesmente não terminaram. Para os pobres urbanos, essas sobras representam a sobrevivência. Elas são coletadas, lavadas, requentadas e consumidas por necessidade, não por escolha. Pag-pag não é algo que as famílias preparam com orgulho. É o que você recorre quando os preços do arroz sobem, quando a proteína limpa está fora de alcance e quando a ajuda não é encontrada em lugar nenhum. Rotular pag-pag como uma curiosidade cultural é ignorar suas raízes dolorosas. Não é folclore, é uma resposta à crise. Uma refeição forjada e forjada da fome em um sistema que constantemente olha para o outro lado. Colheita da meia-noite, quando o lixo se torna ouro. À medida que o relógio se aproxima da meia-noite, Manila começa seu ritual oculto. A cidade, antes sufocada pelo trânsito e pelo barulho, agora se aquieta. Os shoppings escurecem, as ruas ficam desertas, mas nos bastidores, uma segunda cidade desperta. Caminhões de lixo começam suas rondas, coletando resíduos de redes de fast food que ainda cheiram levemente a frango frito e espaguete doce. Dentro de sacos plásticos pretos, há refeições intocadas. Pedaços de frango ainda quentes, porções inteiras de macarrão, hambúrgueres faltando apenas uma mordida. Esses sacos não são apenas lixo para todos, eles são tesouros para coletores esperando em becos. Para eles, este é o início de uma colheita noturna. Não é aleatório, é cronometrado e calculado. Alguns sabem quais filiais descartam as sobras mais limpas. Outros seguem os caminhões a caminho dos lixões, esperando interceptá-los antes que a comida se deteriore. Nesta economia, o lixo não é o fim da linha. É uma entrega, uma transferência silenciosa daqueles que desperdiçam para aqueles que não podem pagar. Pela alquimia da fome, transformando lixo em jantar.
Nas horas que antecedem o amanhecer, uma mulher chamada Maria agacha-se perto de uma bacia de plástico, seu rosto iluminado por uma lâmpada fraca. Ao seu redor estão sacos de comida resgatada, ossos, batatas fritas, restos de frango embrulhados em guardanapos. Com calma e eficiência, ela os examina, separando o comestível do podre. Alguns são lavados em água quente uma vez, outros 3 vezes. A água fica turva, mas ela persiste. Em uma panela coberta de fuligem vão molho de soja, óleo de cozinha e um pouco de Sprite. Para amaciar a carne, um punhado de glutamato monossódico adiciona sabor e uma falsa sensação de saciedade. O que emerge não é gourmet, mas substancial. Um ensopado que alimenta famílias por alguns pesos. Maria nem sempre cozinhava pag-pag. Ela costumava servir pratos limpos, adobo, sinigang, até que seus vizinhos não pudessem mais pagar por eles. Agora, ela é uma provedora do que eles podem comer. Seu trabalho pode parecer grotesco para alguns, mas em seu bairro é nada menos que vital. A economia sombria que alimenta os pobres. Pag-pag não apenas aparece, ele flui através de um sistema informal e altamente organizado que espelha qualquer outra cadeia de suprimentos. Começa nas portas dos fundos dos restaurantes, onde certos funcionários separam discretamente restos melhores, às vezes em troca de uma pequena gorjeta. Coletores esperam do lado de fora, prontos para pegar sacos pré-selecionados cheios de comida aproveitável. Estes são levados a intermediários que consolidam para revenda a granel ou diretamente para cozinheiros domésticos. Em cada etapa, alguns pesos mudam de mãos. Sem contratos, sem supervisão, apenas necessidade mútua. Todos sabem seu papel. Os trabalhadores descartando a comida, os coletores arriscando sua saúde para recuperá-la, os cozinheiros transformando-a em algo vagamente apetitoso. É o capitalismo reduzido aos seus ossos, bruto, transacional e brutalmente eficiente. Este sistema é não oficial, invisível e, no entanto, totalmente essencial. Em bairros abandonados por instituições formais, é esta rede subterrânea que coloca comida na mesa, mesmo que essa comida já tenha vindo do lixo. Um jogo de germes e coragem. Não há segurança alimentar no mundo do pag-pag. Uma vez que a comida entra no lixo, ela começa sua transformação bacteriana. Calor, umidade e tempo criam condições ideais para micróbios nocivos. Lavar ajuda, mas não é infalível. Nem fritar. Ainda assim, as famílias correm o risco diariamente. Por quê? Porque a certeza da fome supera a possibilidade de infecção. As pessoas aqui conhecem os perigos. Salmonela, E. coli, hepatite A, tifo. Elas ouviram os avisos. Algumas adoeceram. Mas quando a única outra opção é ir para a cama com fome ou ver seu filho chorar de vazio, elas jogam os dados. Cada refeição se torna uma forma de roleta russa. Alguns adicionam mais molho de soja, esperando mascarar o ranço. Outros reaquecem a comida várias vezes. Mas no fundo, todos sabem. Isso é sobrevivência, não nutrição. E em modo de sobrevivência, o luxo da saúde é frequentemente sacrificado pela imediatez de se sentir satisfeito. Os notivagos, arriscando a vida por sobras. As pessoas que coletam pag-pag não são apenas catadores, são sobreviventes, navegando em uma paisagem hostil. Enquanto a cidade dorme, eles emergem como minhocas noturnas de becos e passagens subterrâneas, armados com ganchos improvisados, sacos e lanternas. Muitos são sem teto. Alguns são crianças. Alguns são viciados em chabu, uma droga barata e destrutiva que os mantém acordados e perigosamente alertas. Nos cantos escuros de Manila, a violência se desenvolve facilmente.
Um coletor pode ser roubado por um saco de restos, um telefone ou apenas alguns pesos. Disputas territoriais são comuns. Cada saco plástico é uma aposta. Pode ser comida, pode ser sujeira. Pode levar a uma refeição ou a uma briga. Os riscos são altos, mas para aqueles sem renda fixa, sem casa e sem acesso à ajuda, os riscos são ainda maiores se permanecerem com fome. Para eles, catar lixo não é a opção mais baixa, é a única opção que resta. Sorte em um aterro sanitário. Apesar da sujeira e do desespero, os coletores às vezes falam de sorte como se fosse uma intervenção divina. Uma carteira com P10.000 escondidos dentro, um bolo de aniversário meio comido ainda lacrado em plástico, latas de refrigerante que nunca foram abertas. Esses momentos raros são lendas urbanas nas favelas, pequenos milagres que compram alívio temporário. Um homem, com os olhos brilhando, jurou que uma vez encontrou dinheiro suficiente em uma sacola descartada para comprar remédios para sua filha e arroz para uma semana. Por um momento fugaz, disse ele, sentiu-se rico. Não apenas em pesos, mas em possibilidade. Essas histórias são transmitidas com admiração e esperança, mantendo os espíritos vivos durante longas e perigosas noites. Mas a sorte aqui não é sustentável. Não é uma estratégia. É um acaso que destaca o quão perto as pessoas vivem do limite, onde um golpe de sorte pode significar vida hoje, mas não diz nada sobre o amanhã. Tondo, a nação invisível de Manila. Tondo não é apenas uma favela, é uma cidade dentro de uma cidade, espalhando-se com uma intensidade que desafia o planejamento. De longe, você pode confundi-la com metal enferrujado ou um local industrial. Mas de perto, é um labirinto emaranhado de telhados de lona, paredes tortas, madeira reaproveitada e os sons da vida. Os becos são tão estreitos que duas pessoas não conseguem passar sem se tocar. A luz do sol mal atinge o chão. Os fios de energia se torcem como cipós no alto, conectados ilegalmente e perigosamente expostos. Não há parques, nem drenagem formal, nem silêncio. O cheiro de decomposição se mistura com óleo de cozinha e esgoto. E, no entanto, este lugar pulsa com resiliência. Famílias vivem em barracos de um cômodo, empilhados uns sobre os outros. Não há privacidade, nem encanamento, mas há orgulho. As pessoas varrem seus pisos de barro, pintam placas antigas em números de casas, criam animais de estimação, penduram roupas como bandeiras de sobrevivência. É cru, caótico e vivo, esquecido pela política, mas inesquecível na realidade. Infância no concreto. Em Tondo, a infância parece diferente. As crianças enxameiam os becos descalças, seus corpos magros, seus olhos atentos demais. Elas brincam com tampinhas de garrafa, brinquedos quebrados e, ocasionalmente, ferramentas afiadas destinadas à coleta de lixo. O riso ecoa pelas passagens estreitas, mas também a tosse, o choro e a fome. Para muitas dessas crianças, a escola é um sonho distante. Livros custam dinheiro. Uniformes são inacessíveis. E seus pais precisam que elas mendiguem ou coletem lixo para ajudar com a comida. Algumas são enviadas para o centro, para os bairros mais ricos, instruídas a parecerem tristes, estenderem as mãos e dizerem, por favor. Elas se tornam o ganha-pão da família antes de aprenderem a tabuada. Suas lições vêm das ruas, como evitar o perigo, como identificar comida comestível, como não chorar quando são ignoradas. Essas crianças envelhecem rápido demais, não por escolha, mas por necessidade. Em uma cidade obcecada pela juventude e pelo progresso, essas vidas jovens são danos colaterais. As pessoas que o Estado esqueceu.
Tondo não aparece nos planos de desenvolvimento. Seu povo não tem endereços legais, documentos de identificação adequados ou acesso a serviços que a maioria dos cidadãos considera garantidos. Sem comprovante de residência, eles são excluídos de programas de assistência governamental, fundos de emergência e até mesmo do registro eleitoral. Eles são invisíveis por design. Muitos nasceram na favela e nunca saíram. Não porque não queriam, mas porque o sistema nunca os reconheceu. A água é roubada de canos vizinhos. A energia é conectada ilegalmente. Quando os incêndios começam, eles se espalham como zonas de guerra, consumindo quarteirões inteiros em minutos. E nenhum caminhão de bombeiros chega a tempo. Quando a polícia chega, muitas vezes é para prender, não para proteger. ONGs e voluntários fazem o que podem. Programas de alimentação, tendas médicas, escolas móveis. Mas eles estão tapando buracos em um navio que está afundando. A verdade é que o Pag-Pag não é o problema, é o sintoma. A questão real é um governo que nunca construiu uma ponte para essas pessoas, apenas muros. Um espírito que se recusa a morrer. Em meio às dificuldades, persiste uma força notável, o Bayanihan, o espírito filipino de solidariedade comunitária. Em Tondo, não é um slogan, é uma prática vivida. Vizinhos ajudam a reconstruir casas após incêndios. Se uma família tem arroz e outra tem óleo, elas combinam. Quando uma criança fica doente, estranhos contribuem para comprar remédios. As pessoas emprestam dinheiro sem contratos, cuidam dos filhos uns dos outros, compartilham dicas de emprego e oferecem conforto, mesmo quando não tem mais nada para dar. Isso não é otimismo ingênuo, é sobrevivência prática em um lugar onde as instituições falham e apenas as pessoas permanecem. O calor é desarmante. Os visitantes são recebidos com sorrisos, piadas e hospitalidade. Mas seria errado romantizar isso. Isso não é alegria florescendo na pobreza. É resistência. É a prova de que, mesmo nas condições mais brutais, a humanidade não desaparece. Ela se adapta, apoia e insiste em ser humana, mesmo quando tratada como descartável. O sorriso que nem sempre é alegria. Em muitos documentários, os visitantes se maravilham com o quão felizes os pobres parecem. Eles apontam para crianças sorrindo, mães rindo, vendedores alegres. Mas a verdade é mais complicada. Na cultura filipina, o sorriso é uma poderosa ferramenta de sobrevivência. Ele alivia a tensão, protege o orgulho e mantém a harmonia social em ambientes superlotados e estressantes. Ele diz: "Eu estou bem, mesmo quando você não está." É um mecanismo de enfrentamento forjado por séculos de colonialismo, guerra, ditadura e desastre. As pessoas sorriem não porque estão satisfeitas, mas porque desmoronar não ajudará. Porque sorrir constrói relacionamentos. Porque é mais seguro. O sorriso, em lugares como Tondo, é parte armadura, parte moeda e parte desafio. É uma forma de dizer: vocês podem nos ignorar. Vocês podem nos abandonar. Mas ainda temos nossa dignidade. Interpretar isso como felicidade não é apenas um erro, é um apagamento da dor, uma ilusão conveniente para aqueles que preferem não olhar de perto. O sistema que criou o Pag-Pag. Pag-Pag não deveria existir em uma sociedade moderna, mas existe, e sua existência é a prova mais clara de um sistema quebrado. É o que acontece quando a pobreza é normalizada, quando as políticas são escritas para a classe média e quando os mais pobres são apagados dos registros oficiais. Os programas de assistência governamental estão lá no papel, mas as pessoas que mais precisam deles não podem acessá-los. A burocracia é construída para aqueles que já têm documentação, contas bancárias e um endereço fixo. Em Tondo, essas coisas são luxos. Pag-Pag não é apenas comida, é uma solução alternativa. É a resposta da favela a ser deixada de fora da equação econômica. E também é um aviso.
Quando o Estado não consegue alimentar seu povo, o povo se alimentará. Não importa o risco, não importa a fonte. A existência do Pag-Pag não é sobre escolha, é sobre sobrevivência em um mundo onde a sobrevivência não deveria ser tão difícil. O espelho que preferimos não encarar. Pag-Pag é mais do que uma imagem chocante das entranhas de Manila. É um reflexo das contradições globais. Todos os dias, toneladas de comida são jogadas fora em restaurantes limpos e bem iluminados, enquanto milhões passam fome em todo o mundo. As pessoas que comem do lixo não são monstros nem mártires. Estão simplesmente fazendo o que devem para viver. São vítimas de um sistema que desperdiça com uma mão e mata de fome com a outra. É fácil assistir a histórias como essa e dizer, que triste, e depois rolar a tela. Mas questões mais difíceis permanecem. Por que comida comestível é descartada? Por que a fome é aceitável em uma era de abundância? E o que faremos quando a crise não parecer mais distante, mas se aproximar de nossa própria porta? Pag-Pag nos força a confrontar o desconfortável, que a fome não é uma falha da natureza, é uma falha de sistemas, prioridades e vontade coletiva. Esta não é apenas uma história sobre comida, é um vislumbre da vida daqueles que ficaram para trás. Se isso te fez pensar, sentir ou ver as coisas de forma diferente, deixe isso ficar com você. E quando estiver pronto, compartilhe seus pensamentos. Adoraria saber o que mais ficou com você.